O tema da ministração de hoje, então, é quando o amor se esfria. Quando o amor se esfria. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, irmãos. Nós estamos o relógio, ele já está se findando. O cronômetro, ele está quase zerando. E nós temos que nos atentar a essas verdades no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus falando a respeito dessa agenda, desses últimos dias, que são compreendidos entre, então, a sua morte, sua ressurreição, a descida do Espírito Santo, e então a sua segunda vinda. Não falta mais nada, irmãos. Todas as profecias já se cumpriram, e as que faltam já podemos observar, e o último grande evento é a volta de Jesus. Por isso, tudo aquilo que Jesus disse em Mateus 24, já está se referindo às nossas vidas, ao nosso tempo. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, os últimos dias, porque a única coisa que falta nós aguardarmos é o céu se rasgar e o nosso Senhor descer, e então nos encontrarmos com Ele nos céus. E quando nós vemos Mateus capítulo 24, nós vemos que alguns fatos podem ser observados no mundo afora, como sinais do fim dos tempos. Guerras e rumores de guerras. Nós temos aí uma guerra que está sendo travada entre Rússia e Ucrânia. Nós temos Israel sendo bombardeado. Nós temos guerras espalhadas por todo o mundo. Nós temos fome, nós temos terremotos, nós temos falsos cristos, falsos profetas, heresias. Tudo aquilo que Jesus disse em Mateus 24, nós já podemos presenciar. Basta nós olharmos daquela porta para fora, que nós conseguiremos observar tudo aquilo que Jesus disse que aconteceria nos últimos dias. Mas Jesus disse também que nos últimos dias a maldade cresceria de tal maneira que o amor de muitos se esfriaria. E nós podemos observar esse esfriamento do amor daqui para fora, quando nós vemos notícias, quando nós ficamos sabendo de atrocidades, quando nós ficamos sabendo de traições, de coisas assim que nos chocam muitas vezes, cuja única resposta é essa: isso só pode estar acontecendo porque a maldade está se multiplicando e o amor das pessoas estão se esfriando, porque não tem outra razão lógica de nós vermos o que estamos vendo nos nossos dias. Mas sabe qual é o problema da igreja? É de olharmos para esse esfriamento do amor e pensarmos que isso só acontece daquelas portas para fora. Porque o amor pode se esfriar aqui dentro. O amor pode se esfriar dentro de mim, dentro de vocês, dentro de cada um de nós aqui. E por isso que eu comecei dizendo que nós não estamos em apenas uma reunião qualquer. Nós não estamos cumprindo uma agenda, nós não estamos, cumprindo os costumes dos nossos pais, não, porque meu pai e minha mãe me ensinou que eu tenho que vir no culto de domingo de manhã ou domingo à noite. Não, irmãos, nós não estamos. Se nós estamos vivendo dessa maneira, isso já é um sinal de que o nosso amor tem se esfriado. E para nós entendermos melhor a respeito desse amor que se esfria dentro da igreja, eu vou pedir para os irmãos abrirem Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 11. Esse texto fala então da carta que Jesus manda a uma igreja. Vocês perceberam isso? Quem que mandou a carta? Jesus. Jesus mandou uma carta para uma igreja. E ele disse algumas coisas que são importantes para nós essa manhã. Todos acharam, amém? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus,
que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui em Sua presença, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, com um pedido desesperado dos nossos corações, Senhor. Não deixe que nos acostumemos, não deixe que caiamos, ó Deus, na rotina. Não deixe, Senhor, que tudo que estamos vivendo aqui neste lugar, ó Deus, e contigo nos nossos lares, nos lugares que frequentamos, torne-se apenas uma mera rotina, Senhor. Faz os nossos olhos se encantarem de novo pelo Senhor. Faz o nosso coração queimar, ó Deus, como nunca queimou pelo Senhor, meu Pai. Ativa no nosso coração, Senhor. Nós lemos aqui a Sua palavra, que não sejam somente palavras lançadas ao vento, mas que aquilo que foi dito nesta manhã, as palavras que foram lidas, possam gerar vida em nossos corações, meu Pai. Que haja vida na Sua igreja, meu Deus. Que o Senhor fale com cada um aqui de nós nesta manhã. Esse é o nosso pedido, venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a igreja de Éfeso está sendo repreendida por nosso Senhor Jesus. A igreja de Éfeso está recebendo uma carta do próprio Cristo. E quando nós olhamos então para essa igreja, nós temos alguns detalhes que, por exemplo, Paulo escreve em sua carta à igreja de Efésios, elogiando essa carta pela sua fé e pelo seu amor. A igreja de Éfeso, segundo a história nos conta, que essa igreja foi pastoreada pelo próprio apóstolo João, o apóstolo que nós denominamos como apóstolo do amor, que escreveu epístolas, que escreveu um evangelho, onde o tema que nos salta aos olhos nos parece ser o amor. E nos parece estranho porque uma igreja que antes foi elogiada pela sua fé e pelo seu amor, uma igreja que chegou a ser pastoreada por um apóstolo, por um discípulo direto do nosso Senhor Jesus, uma igreja que, segundo historiadores, uma das membros dessa igreja, olha só, era Maria, só Maria, mãe de Jesus. Só ela estava sentada aqui, ó. Imagina, o pastor aqui pregando, e a mãe de Jesus sentada ali, ó. E o pastor falando assim, ó, Jesus disse isso. E ela diz, ele não disse isso não, hein. Eu estava lá, hein. Uma responsa. Olha que igreja, irmãos. Que igreja que nós estamos falando. Mas segundo o texto que nós lemos, alguma coisa de muito errado aconteceu nessa igreja. Alguma coisa assim, muito fora aconteceu nessa igreja, que foi necessário o próprio Jesus falar com ela. O amor dessa igreja tinha se esfriado. Essa igreja havia abandonado o seu primeiro amor. E quando o amor se esfria, irmãos, nós temos alguns efeitos que são muito práticos na nossa vida. Eu gostaria de ser muito prático com vocês hoje. O capitão já iniciou pregando uma parte, não é sobre performance, é sobre o que há no seu coração. Mas eu gostaria de ser muito prático, porque às vezes a prática, ela demonstra muito o que há dentro de nós. Jesus diversas vezes nos ensina que nós conhecemos uma árvore, nós conhecemos aquilo que nós estamos vendo pelos frutos que aquilo gera. E quando nós olhamos para um texto como esse, que nos confronta de uma maneira que nós seremos confrontados nesta manhã, nós precisamos dar uma resposta
ao nosso Senhor. Nós precisamos responder aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. E essa carta então, ela tem uma peculiaridade, porque o apóstolo João então está preso na ilha de Patmos, por causa da palavra, por causa do seu amor a Deus. E então Jesus, o Cristo ressurreto, aparece então para João, e diz: olha, escreva tudo o que você vê em um livro, e mande às igrejas. E a primeira carta que é enviada é justamente essa que nós acabamos de ler, a carta à igreja em Éfeso. E ele começa essa carta dizendo: olha, escreva: aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, aquele que anda entre os candelabros, eu conheço as suas obras. Quando o amor se esfria, irmãos, nós perdemos a ideia do que isso significa. João estava recebendo as palavras do próprio Cristo, e não um Cristo mais humano, não somente um Cristo que morreu, mas um Cristo que foi ressurreto, um Cristo que ressuscitou, um corpo glorificado. É esse Jesus que está falando com a igreja. E às vezes nós, quando o amor no nosso coração se esfria, nós perdemos a capacidade de entender que Jesus está aqui. Ele disse: aquele que anda entre os candelabros. As estrelas e os candelabros dos quais João está escrevendo é a igreja. Somos nós. E muitas vezes nós perdemos a noção, quando o nosso amor por Jesus vai embora, nós começamos a achar que quando o pregador, quando alguém do louvor, quando algum ministro diz: olha, Jesus está neste lugar, e a gente, glória a Deus, ou nem um glória a Deus nós damos. Será que de fato nós estamos entendendo o que isso significa? Jesus está aqui. E isso, irmãos, olha, eu não sei o que isso gera no seu coração, mas isso gera uma esperança no meu coração, de que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está não somente aqui, mas Ele está andando e tocando os nossos corações. Isso não é uma palestra, nós não viemos aqui para tentar entender como viver melhor ou como agir, não. Nós viemos aqui porque Ele está entre nós, Ele caminha entre a sua igreja, e por isso nós oramos. Por isso o capitão sobe aqui e ora pelos enfermos, porque enquanto ele ora, Jesus está andando entre nós. Nós não podemos nos esquecer dessas verdades. E enquanto Ele anda, Ele nos toca, Ele nos cura, Ele abre os nossos olhos, Ele liberta o nosso entendimento, Ele tira as cadeias que nos prendem dos nossos pecados. Nós não podemos perder essa realidade, isso não pode estar distante de nós, não. Jesus está perto, Jesus é real. Nós cantamos ontem um louvor do Livres que diz a respeito que se Ele então morreu e ressuscitou, a nossa espera não é em vão. Mas nós precisamos crer que de fato Ele ressuscitou. Jesus não está aqui, irmãos, de maneira metafórica. Jesus não está aqui, irmãos, como uma ideia, uma filosofia para te fazer melhor, você se sentir seguro, você se sentir amado, você se sentir, ai, Jesus está aqui. Não, cara, Jesus, desculpa repetir, mas eu vou ter que repetir. Jesus está aqui, mediante a presença do seu Espírito Santo, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um. Se o Espírito está em você, se o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja está neste lugar, o próprio Cristo ressurreto, o Deus Pai está neste lugar, e isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso precisa mudar a nossa motivação de estar aqui. Isso precisa mudar a nossa postura de estar aqui. Isso precisa mudar o que nós fazemos daqui para fora, o que fazemos com a palavra que nós recebemos.
Mas quando o nosso amor se esfria, nós perdemos a capacidade de entender as palavras que nós lemos aqui. Escreve a minha igreja e diz para ela que sou eu que sustento com a minha mão direita. Escreve, João, e diz para a minha igreja que eu ando no meio dela. Nós não podemos perder isso. Isso não pode ser uma ideia distante de nós. Quando o amor se esfria, irmãos, nós perdemos o temor. Nós perdemos o temor de entender que é Jesus que está falando conosco. Primeiro, a presença dele se torna algo metafórico, filosófico, e depois nós começamos a achar que é o Daniel que está falando com você, é o Luiz que sobe aqui para falar, é o pastor, é o Murilo que sobe aqui. Irmãos, não era João que estava falando com a igreja de Éfeso, embora fosse ele que estivesse escrevendo, o texto que nós lemos foi bem claro, era Jesus que estava dizendo. E todas as vezes, irmãos, que nós subimos aqui nesse púlpito, isso nos toma de temor, porque não são as minhas palavras. Eu juro para vocês que às vezes nós tentamos por vezes, nós que estamos às vezes à frente de células e vemos os sofrimentos dos nossos irmãos, nós vemos tudo que vocês passam e às vezes ou outra nós queremos tanto trazer uma palavra de conforto e de alívio para o seu coração, mas às vezes Deus quer dizer outra coisa e nos impulsiona a dizer: olha filho, você precisa dizer para a minha igreja que ela não pode perder o amor que ela sente por mim. Embora nós tenhamos problemas familiares, problemas financeiros, problemas de N natureza, você precisa dizer para a minha igreja que ela não pode deixar o amor dela se esfriar por mim. E como nós ficamos diante dessas verdades? Jesus está falando com você, Jesus está falando comigo, e às vezes nós viramos as costas, nós fingimos que não é conosco. Isso só pode acontecer porque o nosso amor está se esfriando. Porque quando eu era criança, se eu virasse as costas enquanto a minha mãe falasse comigo, a última coisa que eu teria visto na minha vida era ela. Porque a hora que eu fizesse assim, eu já não ia ter visto mais nada. Estou brincando, irmãos, minha mãe nunca me bateu desse jeito. Mas é só para vocês entenderem. Figura de autoridade. Minha mãe, meus tios, meus líderes. Quando essas pessoas falam comigo, meu chefe na empresa, quando ele fala comigo, eu não viro as costas porque ele está falando. Mas às vezes Deus está falando conosco, Jesus está falando conosco nessa manhã, e nós estamos virando as nossas costas para aquilo que Ele tem a dizer para nós. Eu vi muitas coisas nesses dias, vi muito mover de Deus, muito mover de Deus, coisas assim que eu nunca vi, sabia que existia, igual cabeça de bacalhau, sei que tem, mas nunca tinha visto. Mas também vi muita coisa que eu falei assim, não é possível, irmão. O negócio está acontecendo aqui, ó. Jesus está aqui assim, ó. E o ser humano está no celular mandando mensagem, assim, sabe, o culto inteiro. Eu não sei, eu não vou julgar motivos. Às vezes você tem algum problema, precisa, não sei, não quero julgar, mas é aquilo que o capitão já disse no início, qual é a entrega do seu coração? Cara, Jesus está falando com você, você precisa dar ouvido, você precisa escutar, você está gostando, você não está gostando, você gosta do pregador, você não gosta do pregador, não é sobre o pregador, não é sobre a mensagem, não é sobre as palavras, não é sobre a voz rouca, é sobre quem está falando com você. E quando o nosso amor se esfria, nós esquecemos que é Jesus que está falando com a gente. Nós esquecemos que Ele está aqui. E o louvor, o coro está comendo e a gente está assim.
Às vezes você não é do seu perfil mesmo. Levantar a mão, pular, gritar, não é do seu perfil. Mas o seu coração, como que está diante dessas verdades? Ele de fato está queimando, está entregue a isso, porque se não estiver, nós estamos vivendo um dos efeitos dos últimos dias e o nosso amor está se esfriando. Você só precisa segurar a cadeira se for para Jesus sentar, meu irmão. Senão na hora do louvor você pode soltar a cadeira. Fica tranquilo. Fique em paz. Amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes ainda? Amém. A gente tem que estar feliz porque é Jesus que está aqui. Mas infelizmente também, irmãos, quando nós deixamos o nosso amor se esfriar e nós perdemos o temor, nós esquecemos que Ele conhece as nossas obras. Porque é assim que inicia-se o diálogo de Jesus com a sua igreja. Diz a eles, João, que eu conheço as suas obras. E quando o nosso amor se esfria, irmãos, nós começamos a perder essa realidade também de distância de nós. Às vezes vocês estão aqui na frente vendo, olha só que jovem, olha só que lindo ele pregando a palavra. Mas Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, Daniel, eu conheço as suas obras. Às vezes vocês veem aqui o pastor Gachones aqui na frente, estiloso, bonito, mas Jesus não está dizendo, olha, como você é Gachones, ele está dizendo, Anderson, eu conheço as suas obras. Às vezes você vem aqui e é o Luiz que vai pregar e você fala, ô glória, hoje o fogo vai cair. Mas Jesus não está dizendo isso, Jesus está dizendo, Luiz, eu conheço as suas obras. Às vezes você vem aqui, é o Murilo que vai pregar. Faço ou não faço? Vou fazer, vai. Às vezes você está vindo aqui, você vê que é o Murilo que vai pregar. E você fala, nossa, que sabedoria, como esse homem é sábio, como ele fala bem, como ele prega, como ele tira ensinamentos. Mas Jesus não está dizendo isso. Quando Jesus olha para o Murilo, ele não diz isso, ele diz, ele é muito mais rico do que vocês imaginam. Desculpa, não é isso que Jesus diz. Jesus diz, Murilo, eu conheço as suas obras. Porque nós podemos, irmãos, criar, como o capitão falou aqui, uma performance, um personagem. Podemos criar aqui uma casca, podemos criar aqui uma personalidade, mas Jesus não está olhando para quem você é por fora, Jesus está olhando para quem você é por dentro e dizendo, eu conheço as suas obras, igreja de Jesus, eu conheço as suas obras. E às vezes eu posso esconder muitas coisas de vocês, com isso que eu crio, com o personagem que eu posso criar aqui. Eu posso esconder coisas do meu pastor, eu posso esconder coisas do Murilo, eu posso esconder coisas da minha esposa, eu posso esconder coisas de todos vocês aqui. Mas de Jesus nós não podemos esconder nada. E quando nós perdemos essa capacidade de entender que, olha, Ele conhece as nossas obras, o nosso amor está se esfriando e o nosso temor está indo embora. Podemos esconder coisas dos nossos líderes, mas não podemos esconder nada do nosso Senhor Jesus. Se eu não me engano, Davi, o salmista, diz que enquanto ele encobria os seus pecados, ele se definhava, ele se destruía. Mas quando então ele os confessa, ele alcança misericórdia, ele alcança a vida. Você não precisa esconder nada do seu líder, até porque o seu líder não sou eu, não é o pastor, não é o Murilo. O seu principal líder é Jesus. E ele disse que o jeito de você ser curado é compartilhar aquilo que você tem vivido e se arrepender e não esconder e não fingir. Esses são os efeitos que muitas vezes nós esquecemos. Quando o amor se esfria, irmãos,
nós perdemos a linguagem de Deus. Quantos aqui já ouviram já ouviram falar ou já leram aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Alguém aqui já ouviu falar? Amém. Então nós temos aí as 5 linguagens do amor, né? A gente tem presentes, nós temos serviço, nós temos palavras de encorajamento, toque físico e por aí vai. Não lembro todas. Só lembro a de serviço, porque, enfim, né? É a que eu tenho que fazer em casa e às vezes eu erro. Às vezes eu quero dar um carinho assim, fazer um cafuné, que a minha é essa, e ela não quer um cafuné, ela quer uma louça lavada, ela quer um pano no chão, é isso que ela quer. Mas olha só, eu achei muito interessante isso, porque esse livro, ele nos comunica algo, né, de como que nós precisamos comunicar o amor que nós temos, porque às vezes nós amamos a pessoa que está do nosso lado, mas a gente é muito falho na hora de comunicar esse amor. E a pessoa, ela, nesse ruído de comunicação, não consegue receber, entender que ela nos ama, que nós a amamos. E aí começa os esgueios aí, as faíscas dentro de casa. E quando eu lembrei desse livro e eu olhei para esse texto, eu falei assim, caras, nós temos 5 linguagens aí, certo? Cada um vai ter a sua, ou pode ter mais de uma. E a gente precisa se esforçar para fazer a linguagem do outro, e o outro precisa entender também que nós somos limitados e que, enfim, tem que ter compreensão dentro de casa, tudo certo. Mas com Deus não tem isso. Deus não tem uma segunda linguagem. Deus não trabalha com presente, com carinho, Deus não trabalha com serviço, Deus não trabalha com nada disso. Deus só trabalha com uma coisa: amor. Essa é a linguagem do nosso Senhor Jesus, amor, porque o próprio Deus se define assim: Deus é amor. Então tudo que você tenta fazer para Deus que não seja através do amor, corremos o risco de estarmos sendo repreendidos como essa igreja, uma igreja ativa. Se a igreja de Éfeso fosse nos dias de hoje, provavelmente ela seria uma mega igreja de parede preta, ativa, uma igreja que faz, uma igreja que atende os pobres, uma igreja contra as heresias, uma igreja, sabe, verdadeira, que você vai falar assim, nossa, com certeza nós hoje gostaríamos de fazer parte da igreja de Éfeso. E Jesus diz, olha, vocês são perseverantes, vocês sofrem perseguição e não desistem, vocês lutam contra os falsos profetas, vocês odeiam os nicolaítas, que traziam práticas de mistura, como que eu posso dizer, de rituais misteriosos, místicos, com o corpo. E ele dizia, não, tudo bem, você pode ir lá no templo da deusa Diana e fazer práticas sexuais com as prostitutas espirituais, e você pode vir aqui para a igreja, não tem problema não, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E os efésios odiavam essa doutrina. Não, você não pode, irmão, você não pode ter vida dupla, é isso que os efésios diziam, não pode. Você precisa viver, como o capitão falou, de uma maneira totalmente redimida. E Jesus disse, você odeia isso e eu também odeio isso. Portanto, tenho algo contra ti. Vocês perderam o primeiro amor. Mas não são coisas boas isso que nós acabamos de falar? São coisas ótimas. Refutarmos falsos profetas, refutarmos falsas doutrinas, são coisas ótimas, nós resistimos à perseguição. Mas se nós estamos fazendo tudo isso, que não seja na linguagem de amor do nosso Senhor, não tem serventia. Jesus não morreu em uma cruz, irmãos, para criar uma empresa. Aqui não é uma empresa. Igreja não é uma empresa onde os líderes gerenciam os negócios de Deus, onde a gente assim,
sabe, cria números, metas, estatísticas, até o final do ano o pastor tem que batizar mais 30 pessoas, o Murilo até o ano que vem ele precisa fazer tantos estudos junto com o Marcelo, com o Daniel, e por aí vai, com a Dani, com todo mundo no Ministério de Ensino, Isso não é uma empresa. Isso não é uma empresa que você também entra por aquelas portas e fala, o que eu vou consumir hoje nessa empresa? Cristo não morreu em uma cruz para que nós nos tornássemos uma empresa. A igreja de Cristo é uma família para o Pai, é uma noiva para o Filho e a morada do Espírito Santo. Isso é a igreja. Nunca se esqueça disso. Ele não morreu para nós cuidarmos dos seus negócios e viemos e consumir algo. Ele morreu para que nós fôssemos uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito Santo. E quando nós fugimos desses propósitos, Cristo está dizendo, tenho algo contra ti. E você também que ainda não se envolveu em nada, e você também que só entra aqui, senta na cadeira e vai embora, você não está em bons lençóis. Não é porque às vezes eu, o pastor, quem lidera, está fazendo as coisas como se fosse uma empresa, que nós estamos lascados, e você que está aqui sentadinho, está tudo bem com você. Não está. Porque Deus não está interessado no seu trabalho, está interessado no relacionamento que você tem com Ele. Deus não se interessa naquilo que eu posso fazer por Ele, Ele se interessa por mim. Deus não está interessado no tanto que você consegue entregar, Deus não está interessado no tanto que você consegue fazer, Deus está interessado no tanto que você se relaciona com Ele, dia após dia, noite após noite. Porque o nosso Senhor, Ele nos ama, e Ele quer se relacionar conosco. Mas foi pregado alguns domingos atrás, o pastor ainda pregou, olha o tema da ministração, o Deus que nos pede. Deus nos pede algo, irmãos. Deus nos pede algo. E eu sei que às vezes não vai ter lugar para todo mundo aqui no louvor, pode não ter lugar para todo mundo pregar, pode não ter lugar para todo mundo na diaconia, pode não ter lugar para todo mundo no Kids, embora tenha espaço ainda, né? No Kids lá, está precisando de gente ainda, pode ir lá que ainda tem, certo? Mas no reino tem lugar para todos. Tem lugar para todo mundo, no seu trabalho, quando você prega o evangelho, na sua escola, na sua universidade, na sua casa, ali você está vivendo o reino, e ali você precisa se relacionar, e você precisa mostrar, você precisa fazer alguma coisa, porque se você não está fazendo nada, talvez não é com Deus que você está se relacionando, porque o Deus que nós conhecemos, Ele nos pede algo, Ele espera de nós alguma coisa. Não vou falar sobre salvação, sabe que salvação é de graça. Mas como foi pregado no domingo passado, se eu não me engano foi domingo passado, se Deus te resgatou para quê, irmão? Se Deus te curou, te libertou da droga, te fez isso, te fez aquilo, mas para quê? Para quê? Para alguma coisa. Quem sabe é para você ser libertação na vida de outra pessoa, naquilo que você foi ferido, curado, agora você cura. Mas alguma coisa, irmãos, Deus espera de nós. E não é o nosso trabalho, é o nosso relacionamento com Ele. Mas Daniel, você está dizendo aí que esse amor que se esfria, mas o que é isso? Que amor que é esse que se esfria? Porque nós vemos aqui nessa carta que após Jesus fazer essa repreensão, olha, vocês abandonaram o primeiro amor, Jesus fala, olha, arrependa-se e voltem então às primeiras práticas. O que é esse primeiro amor? O que é isso que essa igreja abandonou de uma geração para outra? Irmãos, Jesus quando foi questionado pelos fariseus de quais eram qual era o principal mandamento na lei, Jesus disse, olha, a lei e os profetas se resumem nisto, amar a Deus, acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo.
Essa igreja provavelmente estava muito envolvida na luta contra as heresias, na luta contra os falsos profetas, na luta contra isso, na luta contra aquilo. Mas Jesus não ocupava mais o primeiro lugar no seu coração. E quando nós vemos um texto como esse, Deus não é carente, irmãos. Sabe, Deus não está assim, olha, eu preciso que vocês me amem, eu preciso que vocês me adorem, porque eu estou sozinho, está diminuindo meus seguidores no Instagram, preciso de mais. Sabe, quando Deus fala assim para você colocar Ele em primeiro lugar, não é que Ele é um Deus egocêntrico, olha, ou você me adora ou eu te destruo. Não tem nada a ver com isso, irmãos. O que a igreja abandonou e que ela precisa resgatar é colocar em Deus em primeiro lugar, mas não porque Deus é isso ou aquilo, é porque Deus se preocupa com cada um de nós aqui nesta manhã, e Ele sabe que tudo que você colocar no lugar dEle, tudo que sentar no trono do seu coração, vai te destruir, e a última coisa que Ele quer é que você seja destruído. Se você colocar dinheiro no primeiro lugar do seu coração, o dinheiro vai te escravizar. Se você colocar relacionamentos em primeiro lugar no seu coração, esses relacionamentos vão te destruir e vão te escravizar. Se você colocar os seus filhos em primeiro lugar no seu coração, você vai ser escravo dos seus filhos e você vai destruir a vida dos seus filhos. E quando Deus então diz, olha filhos, vocês precisam me amar acima de tudo, não é porque Deus é egocêntrico ou é solitário, não, é porque Ele se importa conosco, porque a única coisa que pode ocupar o trono do nosso coração e nos fazer livres e ter vida é o próprio Deus, porque Ele é a fonte de toda a liberdade, de toda a vida. Nada além de Deus pode ocupar esse lugar no nosso coração. O segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Embora essa igreja estivesse tão militante, tão relutante contra as coisas erradas, e a pessoa que está do seu lado, é isso que Jesus está dizendo, e o irmão do seu lado, meu querido, a gente está se acostumando, o nosso amor está se esfriando, e a gente está se acostumando a vir para a igreja, e sentar ao redor das nossas próprias dificuldades, problemas, sofrimentos, enquanto o irmão que está sentado do seu lado, está sendo abatido por alguma luta, por algum problema, e nós estamos preocupados somente com nós mesmos, com os nossos interesses, com os nossos planos, com os nossos projetos, com as nossas dores, nossos sofrimentos. Você não é o único que sofre no mundo. Só que se cada um se importar com o sofrimento do outro, ninguém fica sozinho. Às vezes nós estamos sozinhos porque as pessoas que estão do nosso lado estão se preocupando só com elas. E às vezes a que está do seu lado está sozinha porque você está falando assim, eu estou sozinho, então e aí? E aí fica assim, todo mundo sozinho. E o amor está se esfriando. E o amor está indo embora. E o mais perigoso de tudo, irmãos, é que Jesus pode voltar. Isso não vai acontecer. Mas se fosse possível, o amor se esfriando, Jesus volta, domingo tem culto. Porque a gente se acostumou a cultuar sem Jesus. A gente se acostumou a cultuar com outras coisas no primeiro lugar do nosso coração. A gente se acostumou a cultuar não se importando com quem está do nosso lado. Se Jesus voltar e levar embora a igreja, e quem ficar vai cultuar no domingo. Porque a gente não percebe que isso está acontecendo. Mas Deus não quer que isso aconteça, amém? Deus não quer. Jesus termina então a sua carta dizendo, olha, arrependa-se e volte, volte, porque aquele que se arrepender, aquele que for fiel até o fim, comerá da árvore da vida
no reino do meu Pai. Essa carta, ela não termina só com uma repreensão, ela termina com uma solução. Nós podemos voltar, mas para você voltar, você precisa entender que você está errado, porque no mundo que nós vivemos, nós queremos prosseguir, nós queremos ir adiante, nós queremos avançar. Está tudo bem assim, não estou falando que está errado, você querer que sua família vai para frente, você querer que sua empresa vai para frente, o pastor, o Murilo, que são os líderes aqui, querendo que essa igreja avance e cresça. Mas chegará um momento, irmãos, que se nós não cuidarmos do nosso amor, nós atingiremos um limite. Você vai atingir um limite no seu casamento, você vai atingir um limite na sua empresa, você vai atingir um limite aqui nessa igreja, porque Jesus não vai deixar você passar desse limite, porque ou você se arrepende, ou Ele remove o seu candelabro. Essa igreja chegou num limite, embora ela já tinha feito muito, e queria fazer mais, Jesus manda uma carta e fala, opa, ou volta, ou não prossegue. E aí, irmãos, nós vamos na contramão desse mundo, porque o mundo diz que nós precisamos avançar, progredir. Pastor, o que você tem que fazer para essa igreja crescer? Quais são as estratégias? Murilo, quais são as estratégias? Capitão, quais são as estratégias? Qual é a opinião de vocês? O que essa igreja precisa fazer para crescer? E aí, o que a gente precisa fazer para avançar? E a gente está sempre olhando para frente, lá, e Jesus está dizendo, volta ao seu primeiro amor. Porque às vezes, a resposta que a gente está procurando lá na frente, no que a gente precisa fazer, essa resposta nunca vai existir, porque a resposta está lá no que a gente deixou de fazer, não no que a gente precisa fazer daqui em diante. Às vezes a resposta vai estar lá naquele quarto que você fechava a porta todo dia para orar e hoje você não ora mais. Às vezes a resposta para tudo que você está vivendo não está adiante, está naquilo que você deixou de fazer, cara. Que te possibilitou chegar até aqui, tudo que Deus queria para te levar adiante era que você continuasse fazendo aquilo que você sempre fez. Fechando a porta do seu quarto, entrando no secreto. Não tem mistério, irmãos. Não tem fórmula mágica. Presta a Bíblia para mim, pastor, rapidinho. Eu ia levantar o tablet, mas tá tudo aqui, ó. Isso aqui foi escrito há muito tempo atrás. Não existem novos métodos, não existem novas fórmulas, não existem arrasta para cima, curso disso, curso daquilo. O que você precisa tá aqui, irmão. Tá aqui, ó. E isso aqui foi escrito há milhares de anos atrás. Mas a gente se esqueceu disso. A gente está tão ocupado nos nossos dias. Nós estamos tão ocupados nos nossos dias que nós não temos tempo para consultar a palavra. E o nosso amor vai se esfriando, vai indo embora. Eu vou encerrar. Se o louvor quiser tomar os lugares. Não sei se vai ter louvor agora, na última música. Normal. E eu vou encerrar com vocês. Pastor, obrigado. Tá até quente a Bíblia dele, rapaz. É fogo, irmão. Tá até quente. Mas, irmãos, a gente precisa voltar. Lembrar de onde a gente caiu. É importante. A gente precisa lembrar. Esses dias, para finalizar, eu perdi meu crachá da empresa. Cheguei, assim, em cima do horário, né? 10 minutos antes, mas dizem que 10 minutos antes já é em cima do horário. No horário já é atrasado, né? Então eu cheguei 10 minutos antes,
E eu entrei correndo assim, bati o ponto e tal, cheguei, né, coloquei a bolsa em cima da mesa, aí fui pegar o crachá na bolsa, eu falei, cadê meu crachá? Não tava, bati a mão no peito, não tava aqui, não tava na bolsa. Duvido que vocês acertam o que eu fiz para achar meu crachá. Eu fiz o caminho de volta, obrigado Eliakim. Fiz o caminho de volta. Eu voltei pelo mesmo caminho que eu vim do carro até o ponto. Eu refiz a minha trajetória. E na frente da empresa, adivinha o que eu achei? Meu crachá. Às vezes o que você está precisando encontrar, aquilo que você está precisando reencontrar na verdade, não está lá na frente, está no caminho que você precisa refazer. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. A carta termina da seguinte forma: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Você tem ouvido? Tá aí? Não vou falar para puxar a orelha não do colega que está do lado, porque vai que alguém puxa com força. Mas está aí, não está? Então se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Não deixe a chama do primeiro amor se apagar no seu coração. Eu sei que não está fácil para você, não está fácil para mim, não está fácil para ninguém. Mas se a gente não tiver uns momentos que a gente para e fala, Deus, o Senhor falou comigo hoje, e eu quero te responder, porque é uma coisa que eu nunca tinha ouvido, porque às vezes é aquilo, né, você aceita essa palavra, você fala amém, você fica quieto, mas uma coisa que um dia o pastor finalizou o culto, que me chamou muita atenção, não é se você aceita a mensagem, é se você vai rejeitar Jesus mais uma vez. Se você vai rejeitar as palavras dele dizendo, filho, tenho porém contra ti algo. E você precisa se arrepender, e a solução está aqui, filho, ó, sou eu. Sou eu que vou te curar, sou eu que vou te resgatar, sou eu que vou te libertar. A resposta está em mim. Deus não aponta as nossas falhas, os nossos erros para nos expor, nos constranger. Ele faz isso para nos curar. O médico, o enfermeiro, quando ele mexe no seu ferimento, na sua ferida, não é para te machucar ainda mais, porque ele precisa te curar. Ele precisa colocar o osso que está no lugar. Ele precisa passar um remédio na ferida que está aberta. E é exatamente assim que Jesus faz com cada um de nós. Nós precisamos nos arrepender e precisamos voltar. Amém? Coloque a mão no seu coração, você que recebe essa palavra, você que não rejeita essa palavra. Enquanto o louvor toca então a sua última música, seu último cântico ao Senhor, aproveite para dizer para Deus o que você precisa, sabe, deixar de fazer, aquilo que você precisa, às vezes não precisa deixar de fazer, mas precisa fazer de outra forma, precisa fazer por amor, sabe, você que está perdido, não sabe para onde ir, diz isso para Jesus. Diz para Ele que você não sabe para onde ir, e diz para Ele qual é o caminho que você tem que voltar. Diz para Ele, fala, Senhor, me ajude a me lembrar daquilo que eu deixei de fazer, e que me trouxe até essa situação, e que eu não quero permanecer assim. Mas você não vai encontrar respostas no futuro, porque a palavra diz, volte. Cada um aqui precisa dizer para Deus aquilo que precisa abandonar, que precisa deixar de fazer, que precisa mudar a motivação, ou aquilo que deixou de fazer há muito tempo, que precisa voltar. Faça uma oração ao Senhor. Eu não vou conduzir essa oração é sua, essa oração não é minha.
Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.